Yeah! Salve rapaziada, como é que vocês estão? Seu camarada 90 na voz, hoje com meu cabelo normal, natural. Isso aqui, gente, é o meu cabelo natural. Não é tão definido, os cachos, algumas partes o crespo é mais tal, outras dão umas pequenas enroladas. Mas quando eu não passo tanto creme, ele fica menos enrolado ainda. Esse aqui é meu cabelo natural, eu amo ele. Demora pra uma pessoa com cabelo assim aprender a amar. Às vezes tem algumas piadas de mau gosto, que as pessoas acham que são descoladas fazendo, mas não é legal não. Demorei pra amar meu cabelo e agora eu amo. Gente, queria conversar com vocês, tentar trazer algo novo, fazer um vídeo bate-papo aqui com vocês. Hoje o tema do nosso vídeo é um tema que eu acho muito importante de ser conversado: a infantilização das batalhas de MC. Então deixa um like no vídeo, se inscreve e vamos bater esse papo, trocar essa ideia. Quero, antes de começar o vídeo, falar assim, ó, durante esse vídeo você pode pausar o vídeo e falar o que você acha aqui nos comentários. Mais uma vez afirmando que nesse canal você não tem licença pra odiar de graça, não tem licença só pra vai se ferrar. Não, aqui você pode discordar, não tem problema nenhum discordar, mas você tem a obrigação de falar na moral. Mas vamos conversando. Gente, o que eu queria falar da infantilização das batalhas de MCs. Tem uma parada que às vezes fica meio confusa pra gente de forma natural, que é o seguinte: o rap, ele tem alguns alvos positivos, tem os alvos negativos, que são a camada opressora da sociedade, sistemas injustos e políticas públicas são nossos alvos mesmo. Nós lutamos para queda de alguns sistemas. Mas tem os nossos alvos positivos, são as pessoas que nós queremos acertar. Dá para entender a diferença? Então nós temos alvos. Quais são esses alvos? É o povo oprimido no geral. Eu não concordo. Isso você não precisa concordar. Se quiser a gente conversa. Por que é? Eu não entendo por que é. A gente conversa. Mas o público-alvo, né, que fala. Existe nosso alvo e nosso público-alvo. É um povo oprimido no geral. E não é oprimido, eu fui oprimido na escola e tal, não. É oprimido por séculos e por todo um sistema. A gente luta contra isso. E tem esse nosso alvo. Tem um alvo de pessoas, por exemplo, presidiários. Presidiários são alvos diretos do rap. Entendeu? São pessoas que nós acreditamos num sistema socioeducativo, nós lutamos por um sistema não apenas punitivo. Tudo que você tira a liberdade de alguém é uma punição. Então a luta não é apenas a pessoa que faz alguma coisa não deve ser punida, não. A gente entende que deve ser punida, mas não acreditamos apenas na punição por si só, onde é o fim. Não, nós acreditamos na medida de ressocialização da pessoa. Tem algumas pessoas que romantizam isso um pouco mais, mas isso acontece também nas favelas. Quando você vacila na favela, também tem uma medida drástica, entendeu? Que acontece. Porém, a gente acredita num lugar onde você erra e você é ressocializado. E você, através da cultura e da arte, você descobre novos caminhos para reescrever sua história. E também tem um público-alvo importantíssimo de toda boa causa, tem isso como público-alvo, que são as crianças, são os adolescentes, são a futura geração que a gente sempre fala. Só que tem um BO aí que acontece nas batalhas. Muito legal isso aqui, né? O esposo que colocou. Que eu acho que acaba gerando uma grande confusão e que hoje tá gerando um grande conflito. A verdade é que a gente sempre falou, essa daqui é a futura geração. Só que agora essa ideia de futura geração, MCs mirins, se torna uma ideia da atualidade. Então, tem algumas coisas que eu ouço que eu me assusto, que não são verdades. Por exemplo, pessoas numa faixa etária de 25 a 29 anos, 30 anos, não é no ponto de vista do rap, tá? É em qualquer ponto de vista, de qualquer estudo, são pessoas pessoas jovens, até mais, entendeu? Com o avanço da ciência, tecnologia, até mais. Porém, no rap, a gente é visto, as pessoas, quanto mais passou dos 20 anos ali, é visto como ultrapassado. E isso não deveria ser assim. Deu um bug aqui. Isso não deveria ser assim, por quê? Porque acaba que quem dita o que é certo e o que é errado no rap são pessoas de 20 anos pra baixo. E dificilmente pessoas de 20 anos pra baixo têm uma perspectiva correta a respeito dos assuntos gerais da vida. Então nas batalhas de MCs, acaba que os discursos, como estão se tornando, ficam mais rasos. Porque quem tá ditando o que o público compra e até o que os MCs e as organizações abraçam são cada vez ideias mais rasas. Por quê? Porque pessoas abaixo de 20 anos, é comum, normal, vão ter ideias mais rasas a respeito da vida. Às vezes são pessoas cheias de experiência, cheias de ideias, pessoas super vividas, aqueles que viraram homem e mulheres cedo demais. Porém, é impossível
possível. Com 19 anos, você tem uma visão madura da vida. É possível. Mas, como regra, não funciona. Não é assim nada na vida. Então, em algum momento no rap, quando eu comecei a fazer rap, eram pessoas mais velhas mesmo. De 30, tipo assim, mais de 30 anos participando das batalhas, de 25 a 35, 40 anos, rimando e ditando o que era certo. Eu era uma pessoa nova, só que pessoas novas como eu eram colocadas num lugar, tipo assim, acredita em você, você é importante, você é o futuro, mas senta lá, tá ligado? Senta lá, Cláudia. Escuta um pouco, tenta entender o que tá acontecendo. E é claro que existia também um exagero nisso, de tipo assim, você é jovem, os jovens no Brasil não são levados a sério. Só que, tipo assim, acaba que a gente virou um pouco o jogo onde pessoas mais velhas são colocadas para ficar sentadas e pessoas muito novas. E a maioria das coisas que falam são só ideias da mente, que nunca tiveram uma experiência prática daquilo por falta de tempo. Com 19 anos você não tem tempo para ter muitas experiências da vida. Olha, eu tenho 26 e não tenho, entendeu? Eu tenho que sentar constantemente com pessoas bem mais experimentadas e velhas que eu para aprender, não para ensinar. Claro que tudo na vida é uma troca. A gente aprende com crianças de 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Na minha igreja, eu sou uma semana sim, uma semana não, sou escalado para tomar conta das crianças. E olha, é o culto que eu mais aprendo. Mas não é porque crianças de 3, 4, 5 anos me ensinam muito, absurdamente, que são elas que ditam o ritmo das coisas. Olha, quem dita o ritmo das coisas ainda são as pessoas mais velhas lá na minha igreja. A gente que define o que vai ser dito, o que vai ser cantado, o que vai ser levado. E nessa trajetória, os mais novos nos ensinam. E no rap, às vezes falta ter essa caixinha colocada. Hoje, quando o MC vai levar assuntos sérios pra batalha, ele é taxado de bobo. Temos um exemplo muito recente do Guri. O Guri, por exemplo, é um cara mais velho, tem 28, 29 anos. Ele tem cara de novo, então ele é mais aceito. Mas ele foi levar uma ideia séria, uma ideia importante, uma ideia madura, cara. Assim, se você tem, cara, mais de 30 anos e você não consegue escutar, pelo menos escutar, não tô falando nem de concordar, tô falando de concordar. Tô falando de escutar alguém falando assim, ó, gente, não desrespeite o outro pela sua orientação sexual. Irmão, se você não consegue escutar, sem vaiar, sem se manifestar nem positivo nem negativamente, só escutar o que a pessoa tá falando, desculpa, você não é maduro o suficiente. Pessoas maduras conseguem escutar coisas que discordam também. E conseguem discordar sem fazer alarde. Pessoas novas não. Os jovens costumam ser mais discordem, fazem uma barulheira porque tem um grão de areia fora do lugar. Então a gente debocha. Pessoas que levam assuntos mais técnicos pra batalha são vistas só como chatos do rolê. E não deveria ser assim que a banda toca. A gente tem um exemplo do Tubarão, que é muito pouco aceito pelo seu estilo. Ele tá começando a ser aceito agora. Mas, nossa, já passou o tempo que ele rima muito há muito tempo. Tem inúmeros casos de MCs do Nordeste do Brasil. Vou citar alguns agora de MCs magníficos, como o Vinícius EN, como o Ezek. Nossa, o Ezek é um absurdo. O Vitor. Vou ficar nesses como exemplo de pessoas que trazem temas sérios, importantes, boas referências de forma didática. Tem MCs que realmente só falam as referências, citam nomes como se todo mundo devesse ser obrigado a entender. Não é assim. Se é MC, se quer citar referência, explica a referência, fala sobre o que você está falando e deixa claro. Tem MC que só cita o nome. Eu sou igual o Jorge Wanecla. Toma, faz barulho, porque se você não faz barulho, você é burro. Não é isso. Entendeu? Mas a verdade é que a gente reclama de carteirada e clichê, mas carteirada e clichê hoje é tudo que o público aceita. E tudo bem o público aceitar. Agora os MCs estão levando isso também como referência. Às vezes os MCs novos chegam, mais novos, eles são vistos, cara, já era, ele é o cara. E não é. Só que a gente fala que ele é o cara porque o nosso imaginário já vai lá na frente. Tipo assim, cara, se ele tá rimando assim hoje, imaginando daqui a 5 anos. Isso é verdade, mas a gente tem que entender, quem vai ditar o ritmo é a pessoa que já tá há 5 anos fazendo esse rolê. Dá pra entender? Quando eu falo ditar o ritmo, não é uma hierarquia, não é quem manda. Eu falo uma ordem natural das coisas que na batalha é o contrário. E isso nos traz rimas mais bobas, menos maduras. Quando a gente vai falar de temas importantes na batalha, sempre tão superficial, e alguns MCs se contentam, por exemplo, em deixar a batalha sem vibe. Por exemplo, às vezes você vai rimar com um MC, isso acontece muito, os MCs vão saber. Você olha para o MC e você fala, vamos fazer uma batalha boa, independente do público? Aí o MC fala, beleza. Aí os dois rimam só um pro outro, ninguém faz barulho e o MC rima um pro outro, citando as referências, fazendo rimas maduras e o público que se lasca. E isso deixa a batalha menos madura.
Acho que rolou um rolê assim, ó. Kings foi o primeiro MC mirim da parada e explodiu. Depois vinha um BMO, com rimas, honestamente, muito absurdamente simples, cheia de suporte, por vezes desencaixando, porém é magnífico, uma criança fazendo algo incrível, colocando rimas e ideias. E se isso é difícil para um adulto, imagina para uma criança. E a gente hipervaloriza e deve ser super valorizado. A gente só tem que entender, colocar cada coisa na sua caixa, valorizar isso, amar isso, enaltecer isso, tá correto, é justo. Porém, o lugar de ditar como funciona a cultura, porque a cultura hip hop é uma cultura que fez 50 anos agora, e é uma cultura feita por pessoas mais velhas, não para pessoas mais velhas, mas para envelhecer pessoas, para envelhecer mentalmente pessoas. Tá todo mundo se matando, e o hip hop veio e falou assim, mano, por que se matar? Que tal a gente fazer arte? Que tal a gente não sei o quê? Então, por exemplo, tudo que é o público-alvo, você pega pessoas que não terminaram o estudo, vai começar a fazer rap, ela deve ser impulsionada a voltar a estudar. Pessoas que estiveram numa situação da liberdade privada, ela não deve ser impulsionada, porque a gente já vai tocar na área da música. Na música hoje é isso, você faz o que você quiser no rap, seja o que você quiser, cante o que você quiser. Isso é uma ideia infantil, por isso que a maioria dos rappers também são muito jovens, muito novos. E a gente tem uma dificuldade de aceitar rappers com ideias mais amadurecidas. Até os rappers mais velhos fazem músicas totalmente superficial, que eles nem vivem. Eles só cantam porque é isso. Ah, e mulher, ah, e dinheiro, ah, e senta. Eles sabem que aí o público é jovem, é o que o público jovem gosta, aí tá certo, que faça. Não tô querendo também falar como as pessoas devem fazer. Porém, tô querendo falar assim, ó, o papel se inverteu. Rappers maduros, MCs de batalhas maduros são colocados como tadinhos. Ainda tem que aprender como funciona, entendeu? Você pega um cara que faz um rap sério, ele é visto como, daqui a pouco ele pega o jeito de rimar pro público e conseguir fazer a moeda dele. Ah, fazer a moeda não é o objetivo último, é um objetivo importante, mas não deve ser o último. A gente tá falando de hip hop, o hip hop não é um estilo musical, não é um gênero, é uma cultura, cara, uma cultura. A gente tá falando de uma cultura, de algo cultural, de uma prática e de um saber imaterial que nós zelamos e passamos para os próximos e espalhamos isso como uma espécie de evangelho, uma boa notícia para os povos que não tinham esperança. Nós falamos, ó, te apresentamos a cultura hip hop, se expresse. E você vai ter uma perspectiva de vida através da arte, ou pelo menos a arte vai mudar a sua perspectiva de olhar para a vida. E quem faz isso hoje é visto como um guardinha, pessoa velha. Isso está errado. Isso não é correto. Nós precisamos entender que o correto são ideias amadurecidas. E quem, mesmo que esteja fazendo muito dinheiro, tá falando coisas que uma jovem de 15 anos se identifica, não é se identifica como, nossa, eu passo por isso e vou superar. Não, é se identifica, é isso mesmo, vamos lá. Se um jovem de 15 anos não consegue não só se identificar, mas aprender algo e ter uma vida melhor a partir do que você rima, a partir do que você canta, tem algo aí que precisa de um ajuste. Você tem 30 anos, 25 anos, e uma pessoa de 15 anos não consegue ver diferença entre vocês de mentalidade. Ou seja, o que aconteceu? Você teve 15 anos aí de eco de amadurecimento, não amadureceu, ficou 15 anos aí, uma pessoa de 15 anos consegue se enxergar 100%. Entendeu? E nas batalhas a gente precisa entender um pouco disso também. É nisso que eu acredito, é isso que eu faço. Quem discorda, é bom que discorde. Pelo menos vai entender o que eu faço. Não faço algo para agradar, faço algo para agregar e ser agregado também, porque eu não sou o dono da razão. Mas quando eu tô ali, mesmo não sendo dono da razão, esse é meu objetivo numa batalha de rima. E o objetivo de algumas pessoas, mas que nós somos vistos como, aquele cara lá que fala que o rap salva vidas e que nós temos que nos responsabilizar pelas nossas frases. Assim, parece uma coisa chata. E não é, cara, entendeu? Chato é ser adolescente a vida toda. É comum o adolescente ser adolescente. Porém, temos que entender que até os adolescentes têm que entender. Você é um adolescente? Top, perfeito, maravilhoso. Entretanto, saiba, você é jovem, você não enxerga a vida como um todo e pessoas mais experimentadas normalmente deveria ter uma maturidade melhor que a sua. Então ouça,
E vai ter alguém com a maturidade melhor que a sua. Se você não conhece ninguém, quer dizer que você não tem buscado boas referências também. Então busque boas referências, pessoas mais maduras que você. Quando você fala não qualquer coisa, mas quando você fala sobre algum tema, pessoas vão te trazer uma perspectiva de vida mais aberta para o seu pensamento. Jovens têm a mania de achar que sua experiência é única, sendo que a maioria das nossas experiências são coletivas. Tudo que você sente, a maioria das pessoas sente, ou grande parte. Tudo que você pensa já foi pensado. Você estuda a história da filosofia e os pensamentos dos filósofos, tudo que você pensa, suas ideias sobre sociedade, suas ideias sobre a vida, suas ideias sobre gratidão ou ódio e amor, tudo isso já tem uma teoria e um estudo e uma coisa bem aprofundada. Suas experiências não são únicas. E nós temos que entender, o hip hop é coletivo. Tem uma frase da Emicida: as pessoas só têm sentido uma junto das outras. Só que a gente tem mania de achar que somos os únicos aqui e que nós somos o iluminado do mundo, e não somos. Estamos agregando uns aos outros. Então fica aí esse salvo. O rap é o único lugar que quando você tem 25 anos, você é visto como aposentado. Não, às vezes com 20 anos você é visto como aposentado. Por exemplo, o Dudu tem 20 anos. Ele é visto como aposentado. Cara, ele não é. Ele pode até ter parado, mas se ele voltar agora, ele vai voltar destruindo. Por quê? Porque qualquer pessoa com 20 anos que volta a fazer qualquer tipo de atividade volta melhor que antes. Se ele voltar sério, qualquer pessoa volta a fazer melhor do que fazia. A pausa te impede de um amadurecimento nesse estilo. Então não vai ser tão promissor quanto se ele não tivesse parado, mas vai ser melhor do que antes. Mentalmente e fisicamente é improvável que não seja melhor, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que tenha ferido seu corpo, algum tipo de acidente que tenha ferido sua mente. Mas se a vida aconteceu no ciclo comum de seu corpo tá ok, sua mente tá ok, meu irmão, você vai ser melhor. E isso acho que você desenvolve aos 100%, acho que aos 28 anos, alguém vai conseguir me corrigir melhor. Então até que você tem 28 anos, você não pode falar cheguei no meu ápice. E qualquer MC que não tenha 28 anos, você não pode falar chegou no ápice dele. Rap, que é o lugar que usa a mente, é o lugar que as pessoas se aposentam mais antecipadamente. Qualquer lugar que é do corpo, você tá com 34, 35 e mete bala. Então vamos amadurecer essas ideias. Adolescentes, são bons, são promissores, mas não é o que dita o ritmo. E tem muito que aprender, não estão no auge. Você que tem 15 anos e tá batalhando, se eu ajeitei o cabelo ficou pior. Jesus Cristo. Você que tá isso é uma boa notícia, parece que eu sou guardinha, mas não sou. Você que tem 15 anos e tá batalhando e acha que é o máximo, acho que é o melhor, meu irmão, deixa eu te falar, daqui a 10 anos, você vai olhar pra você e vai falar, mano, eu não sabia de nada. Você tem 20 anos e tá arrasando, com 25 você vai ser bem melhor, com 30, nossa, nem se fale. Então, a gente precisa nos dar esse espaço, porque hoje acontece que quando os MCs estão chegando na idade que deveria estar no ápice, eles param. Por quê? Porque quem dita o ritmo são pessoas de 15, de 20 anos. Um bom exemplo que nós temos é o Jota agora. Porque o que acontece? Você chega na batalha que o público é tão infantilizado que quando você alcança um certo tipo de financeiro, você tem que sair fora para falar de coisas um pouco melhor, que na música não é tão melhor, mas é melhor do que nas batalhas. Então você vai falar um pouco mais velho. Você sai dos 20 e vai até os 25, entendeu? É ali o suprassumo do rap hoje. Essa aqui é a real, entendeu? O suprassumo do público é 25 anos. Disso não passa. Assim, como público maioritário. Sempre tem, mas como público maioritário nem se conversa. É de 25 para baixo. E aí, graças a Deus, a FMS, de manter o JP que tá chegando numa idade mais avançada, está com 22. Se não tiver, espero que chegue. Acho que o JP é mais novo, né? Deixa eu ver a idade do JP. Ele começou com 14. Ele nasceu em 2003. Super novo. Ele tá com 21 anos, cara. Então, assim, graças a Deus é a FMS que colocou ele numa liga mais amadurecida. Espero que ele rime, cara, até os 40 anos de idade. Só que hoje nós não estamos prontos para ter essa conversa. Mas ele precisa rimar até os 40 anos de idade. E esse efeito é principal aqui no Brasil. O Assassino, o Axizino, não sei como é que se pronuncia, é considerado o melhor rapper do mundo, o melhor MC de batalha do mundo. Se você não conhece a FMS, ele é multicampeão do Red Bull Internacional. Red Bull no Brasil é zoado, essa aqui é a real. Mas tirando o Brasil é zica. Entendeu? Só aqui que é bagunçadão mesmo, não tem muito sentido, é meio Huawei, entendeu? Tem essa conversa sobre a Red Bull aí, que eu sei que é meio polêmica, mas aqui no Brasil é meio Huawei, é uma competição que ninguém entende como funciona, ninguém sabe quando acontece.
acontece desde que eu rimo em atividade, eu nunca fiquei sabendo de como participar, onde participar, vaga, tal. Hoje é mais claro isso, mas sempre foi meio... ainda tá se formando no Brasil. Mas esse Assassino, ele é multicampeão nessa Red Bull, multicampeão da FMS, não vou saber falar o certo, mas ele é considerado o melhor rapper de batalha do mundo. Ok, pelo menos na língua latina, assim, em espanhol, não sei qualquer língua. Ele tem 33 anos, ele acabou de ser campeão de novo. Vocês imaginam alguém com 33 anos ser respeitado como o melhor no Brasil? A gente precisa crescer, precisa fazer mais, precisa fazer melhor. A gente precisa... Não estou falando que o nosso público... eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo tem menos de 25 anos. Estou falando que o público tem que mudar. O público tem que mudar a mentalidade. Falar, calma aí, eu estou numa cultura, eu estou escutando algo que eu preciso escutar observando quem vai falar coisas que me levam ao amadurecimento. Quem vai me falar coisas que me levem ao crescimento, ok? Nem todo mundo é obrigado. Não é o estilo de todo mundo, tá? Tem gente que é só gastação e é maravilhoso. Tem gente que é só tal e é top. Tem gente que é flow e é incrível. O problema é quando essas coisas são que ditam o que é certo e quem tenta mandar uma boa ideia parece errado. Se torna uma piada, é vaiado, é visto como deboche. Esse vídeo aqui eu tô fazendo com uma grande inspiração no que aconteceu com o Guri. O problema não são as outras coisas. O Guri, irmão, por exemplo, eu pelo menos nunca vi ele tipo desmerecendo a galera da gastação, ele falando que algo é errado, ele vaiando, ele criticando pessoas da gastação. Respeitou porque é uma pessoa madura. Pessoas maduras sabem escutar até o quem gosta. Agora, quando ele vai dar a ideia dele, uma ideia de crescimento, uma ideia de valor moral melhor. Esse é o ponto, esse é o fato. Uma ideia de crescimento tem um valor moral melhor do que simplesmente falar que come sua prima. Entendeu? Come sua prima é mais engraçado, tem um valor de entretenimento mais da hora. É top, eu não tô criticando, é legal, eu gosto, minhas reações aqui eu tô rindo. Nós temos que entender que nós estamos, a principal busca nas batalhas e nas músicas de rap é pelo crescimento do valor moral, pelo crescimento do valor da vida, de perspectiva de vida. Então o Guri sempre respeitou o valor humorístico. O problema é quando o valor humorístico não respeita o valor moral, o valor de ideia. Ok? E quem dá uma ideia é visto como inferior no rolê. Bom, dá pra fazer parte 2, né? Mas pra fazer parte 2, continuar essa ideia, eu preciso que você me fale o que você pensa. Vamos trocar essa ideia? Conversa comigo, fala comigo aí. Sério, me responde aí, me responde. Discorde de mim, concorde comigo, troca uma ideia. Só não seja ignorante, tá? Não seja burro, não seja burro, não seja ignorante. Manda um salve aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos fazer essa cena melhor. Esse canal existe pra fazer a cena de freestyle melhor, beleza? Espero o seu retorno. Se inscreve no canal, deixa um like e é nóis!